Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso 30 dias para o Enem. Tá chegando, hein? O Enem a cada dia se aproxima mais e aquele nervosismo toma conta de todos os 9 milhões de candidatos que estão inscritos para fazer essa prova, né? 9 milhões e alguma coisa. Mas hoje eu trago para você uma dica específica da redação. Ao longo dos cursos aqui do QG, eu falei bastante sobre a estrutura da dissertação argumentativa pedida pelo INEP, pela banca do Enem. É uma dissertação argumentativa, necessariamente, com temas objetivos que versam sobre temáticas sociais, ou políticas, ou culturais, ou mesmo tecnológicas e científicas. E se você pegar os anos anteriores e cada um dos temas, você vai ver que eles se encaixam de fato nessas temáticas. Mas quando falta tão pouco assim para a prova, é normal que a gente sinta algum tipo de aflição, algum tipo de desespero e queira relembrar características essenciais ou aqueles critérios mais importantes. E por isso, eu preparei essa dica aqui sobre as competências da prova do Enem. Como assim as competências? Qualquer outro vestibular, qualquer prova que você faça para qualquer tipo de concurso, ou mesmo provas que você fazia no colégio, tem critérios. Numa redação, você tem critérios de correção, ou seja, como é que eu vou corrigir esse texto? De acordo com quais critérios? As competências nada mais são do que os critérios, só que o Enem chama de competências. É claro que é muito mais amplo do que isso, mas dentro da redação, o Enem diz que vai corrigir o seu texto de acordo com 5 competências. Cada uma vai avaliar uma coisa, ou mais de uma coisa, cada uma delas vai testar uma habilidade que você tem e, em conjunto, elas vão formar a sua nota, que a gente espera que seja bastante satisfatória. A gente, inclusive, espera que chegue ao 1000. Como são 5 competências, cada uma vale 200 pontos. E dentro desses 200 pontos, você pode tirar 200, se você mandar muito bem nessa competência, ou pode tirar 160, 120, 80, e enfim, aí você vai diminuindo a sua nota de acordo com alguns errinhos que você pode vir a cometer. Mas é claro que a ideia é você tentar atingir 200 pontos em cada uma das competências, porque aí o 1000 vai ser inevitável. Agora, a grande questão é a seguinte: o que o INEP está querendo te dizer quando ele coloca todas as competências com o mesmo valor? Ele está querendo te dizer que saber escrever corretamente em língua portuguesa não é necessariamente mais importante do que saber argumentar bem, que não é necessariamente mais importante do que saber propor intervenções para a problemática que for abordada ali, que for pedida no tema. Ele está dizendo que todos esses aspectos são igualmente importantes e são eles que compõem o seu texto dissertativo argumentativo. São eles que constroem uma boa dissertação, uma boa redação. Só porque o Enem dá um nome diferente, né, competências, não quer dizer que os critérios sejam tão diferentes assim de outros vestibulares ou de outros concursos. Na verdade, os critérios de uma redação costumam se repetir. Afinal, existem algumas características específicas que fazem de um texto dissertativo argumentativo um texto bom. Hoje, para essa dica aqui, eu separei as 5 competências do Enem para falar um pouquinho sobre cada uma delas com vocês. Ainda assim, eu acho que pode ser muito interessante você entrar lá no site do INEP, entrar no manual do candidato, no manual de redação, porque lá está especificamente dizendo as subcategorias de cada uma dessas competências, ou seja, cada um dos pontinhos, o que tem que ser feito para conseguir atingi-los. Então, assim, é muito importante que você vá para a prova sabendo como você vai ser avaliado. Isso é um aspecto que te dá muita autoconfiança. Se você não sabe como vão te avaliar, é claro que você vai ficar com o pé atrás, é claro que o nervosismo vai se manifestar, e o nervosismo ele pode se manifestar de qualquer forma. Porém, quando você sabe exatamente o que vai ser exigido de você, você vai um pouco mais tranquilo, você sabe onde pisar. Isso é muito importante. Vamos ver aqui. Olha só, a competência 1, olha como ela é comum, esse tipo de critério é comum a basicamente todos os concursos de redação. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que é isso, basicamente? O Enem quer saber se você sabe escrever em língua portuguesa. Então eu tenho que escrever difícil, tenho que colocar aquelas palavras super rebuscadas, meu texto tem que ser praticamente um poema barroco. Claro que não, pelo amor de Deus, inclusive você não vai fazer isso, tá? É uma linguagem formal, adequada à norma culta padrão da língua. Inclusive, o Enem é um pouco bacana com você nesse sentido. Ele admite
pequenos deslizes ao longo da redação. Admite a ponto de não te despontuar por isso. O que eu quero dizer? 200 pontos vai levar o candidato que não comete nenhum tipo de erro sintático, nenhum tipo de erro ortográfico, ou que comete deslizes aceitáveis, como deslizes leves, um acento aqui, uma vírgula fora do lugar. Se você errar uma coisinha aqui ou outra coisinha ali, ele não vai te despontuar. Claro que ele vai começar a te despontuar se você começar a ter erros graves, como, por exemplo, erros de concordância, separar sujeito de predicado com vírgula. Isso não pode. Mas, no mais, escrevendo corretamente em língua portuguesa, 200 pontos nessa competência. Competência 2 vai te pedir 3 coisas, ó. Compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Olha só, não se assuste com a palavra em prosa, tá? Tem gente que fala, meu Deus, como assim em prosa? Em prosa quer dizer que não é verso, meu amor, quer dizer que não é um poema, tá? É um texto corrido normal. Quais são as 3 coisas que são pedidas aqui nessa competência 2? 1, que você entenda o tema e escreva sobre ele, ou seja, que não tangencie. 2, que você faça essa redação dentro dos limites de um texto dissertativo argumentativo, ou seja, cada parágrafo corresponde exatamente ao que é esperado desse tipo de texto. A introdução tem cara de introdução, desenvolvimento, mesma coisa, conclusão, a mesma coisa, tá? E ainda, uso de conceitos das diversas áreas do conhecimento. Sabe qual é o nome disso? É um nome gigantesco, as pessoas tremem um pouco quando ouvem. Interdisciplinaridade. O Enem quer que em determinado momento da sua redação você use uma referência de uma outra área do conhecimento, uma referência da biologia, da química, da física, da matemática, da história, da geografia, da filosofia. Uma referência só, tá? Não precisa pirar nas interdisciplinaridades, não. Uma referência para mostrar que você domina outros conhecimentos, outras áreas do conhecimento e que consegue adequá-los à sua argumentação. Competência 3, olha aí. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Sabe o que está julgando essa competência 3? A sua argumentação. É isso. A competência 3 quer saber se você sabe argumentar. Se dentro do entendimento do tema, que ele já avaliou ali na competência 2, se você sabe falar direito sobre aquele assunto. Se você sabe, de fato, dizer com algum tipo de autoria, e isso é muito importante, ou seja, você não só repete ideias ou lugares comuns ou referências, coisas que todo mundo fala, você confere algum tipo de autoria àquele texto, se você consegue mostrar o que você de fato pensa. Sua argumentação, seu poder argumentativo. É aqui que você emprega todos aqueles recursos argumentativos, enfim, não todos eles, mas alguns dos recursos argumentativos que você aprendeu em aulas de dissertação. Análise de causas, argumento de autoridade, fato concreto. Competência 4, olha aí. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Mecanismos linguísticos, o que você entende aqui? Coesão. A competência 4 vai julgar a sua coesão. Como assim? A coesão referencial e a coesão sequencial. Ele quer saber se você consegue substituir alguns termos por outros para que eles não se repitam. Se você tem domínio do uso de pronomes, domínio do uso de sinônimos, se você consegue não tornar o seu texto entediante dessa forma. Ele quer saber também se você sabe usar os conectivos adequados para cada um dos parágrafos de desenvolvimento e para a conclusão. Uso de conectivos, não repetição de palavras, ou seja, uma boa coesão, é isso que vai garantir os 200 pontos na competência 4. E, por fim, a competência 5 é aquela que é o xodó do Enem, é essa aqui, ó. Elaborar propostas de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Como assim? O que ele quer dizer com isso? O Enem tem muita preocupação em que você tente resolver as problemáticas que foram abordadas naquela redação. Então, ele quer que você, especialmente na conclusão, muito embora isso possa aparecer ao longo do desenvolvimento, ele quer que você elabore propostas de intervenção, que não vão necessariamente solucionar o problema, mas vão tentar amenizá-lo, vão tentar torná-lo menos grave. Normalmente, uma média de 2 a 3 intervenções por redação é o número suficiente, sempre dizendo o que deve ser feito, como deve ser feito, de que maneira isso vai ajudar um grande número de pessoas e, claro, sempre respeitando os direitos humanos. Entendido? Sabendo as competências, isso é, olha, meio caminho andado para você saber onde pisar na hora de fazer a sua redação, a sua dissertação argumentativa e conseguir ficar mais seguro para mandar muito bem. Ok? Até a próxima!